Uma pergunta interessante, pessoal, é por que que alguns ácidos se dissociam mais que outros e como que é a energia desses sistemas? Bom, isso aí vocês aprenderão em fisicoquímica, tá? Quando vocês falar, a gente vai falar de solução, e de energia de solução, tá? Envolvendo as soluções, ah, principalmente na parte de minimização de energia, tá? Esse é um conceito muito importante em fisicoquímica, porque envolve parâmetros termodinâmicos, né, como energia, onde todo sistema tende a sistemas que se dissociam muito, eles tendem a minimizar a energia. Então, por isso que eles dissociam em grandes proporções, tá certo? Então, sistemas que se dissociam mais, ácidos mais fortes, tendem a ter uma minimização de energia. Isso ocorre porque é o que ocorre na natureza. A nossa natureza responde dessa maneira, né? Sistemas mais estáveis e sistemas que tendem a minimizar a energia, né? São sistemas que ocorrem mais espontaneamente, ou seja, você tende a manter o sistema em menor energia, então isso vai acontecer também com os ácidos. Eu vou passar rapidinho aqui para mostrar para vocês como que isso funciona, tá? Mas lembre-se que nós não temos ainda as ferramentas, né, nós não temos as ferramentas todas necessárias para deduzir o nosso sistema. Mas uma maneira bem simples e bem ilustrativa para mostrar para vocês. Imaginamos aqui, ó, uma reação, né? Você tem um ácido que vai se dissociar em água, na água, tá? Então ele vai formar o H3O+, ou H+, para simplificar, se quiser, né? Mais a menos, que vai ser a base conjugada. Para isso, nós teremos uma constante de equilíbrio para essa reação. Como que a gente escreve a forma da constante de equilíbrio? Bom, a gente pode representar da seguinte maneira. Constante de equilíbrio é igual à concentração do próton liberada vezes a concentração da base conjugada, né? E multiplicada pela concentração de água e a concentração do ácido aqui. Então, essa diferença é o que vai dar a concentração, né? A constante de equilíbrio. Mas, pessoal, lembra, o que era constante ácida? A constante ácida não era esta parte aqui, né, sem a água? Era, né? Lembra-se que a constante ácida era a concentração do próton vezes a base conjugada dividida pela concentração inicial do ácido. Se a gente substituir isso na equação, a gente vai ter então que a constante ácida vai ser a constante de equilíbrio vezes a concentração de água. Tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, se a constante ácida ela é proporcional à constante de equilíbrio, isso significa então que quanto mais deslocado para a direita, maior vai ser a constante ácida. A mesma coisa, então com a constante de equilíbrio, quanto mais a água receber esse próton do ácido, mais ácido vai ser, ou seja, o caráter desse ácido que eu estou falando. Tá bom? Então, a constante ácida está intrinsecamente relacionada à constante de equilíbrio da reação completa global envolvendo a água. Mas como que isso acontece do ponto de vista energético? Para isso, nós temos que olhar um diagrama de energia que vocês já conhecem, quando eu mostrei para vocês a abordagem bottom-up, né, que eu falei para vocês, dos diagramas de energia. Mas eu vou colocar para vocês aqui de uma maneira simplificada. Tá? Esse ΔG0, vocês verão mais para frente, que a gente chama isso de energia de Gibbs. Tá? Mas não se importem com o nome agora. O mais importante é vocês associar isso à energia total do sistema, tá certo? A energia envolvida no sistema. E a energia envolvida no sistema ela é dada por essa equação aqui, menos RT ln de K, né? Então vai ter uma constante relacionada, né, que está relacionada à constante dos gases, a temperatura, né, e o Ln, né, da constante de equilíbrio, que eu mostrei para vocês a constante de equilíbrio aqui em cima. Ela pode ser calculada dessa maneira. Se vocês olharem do ponto de vista molecular, olha só que bacana. Nós podemos dividir essa reação em duas etapas. Então, a gente tem a energia total aqui do sistema, que a gente pode calcular por essa equação. O que vai acontecer? O ácido vai ter que liberar, então, o próton para a água. Para que isso ocorra, a gente precisa romper uma barreira de energia, que a gente chama de energia de ativação, né, pessoal? Esse daqui, depois a gente vai estudar ele bem em cinética,
que é essa energia, né, do estado de transição, ou seja, energia de ativação. Vocês conseguem calcular essa barreira de energia aqui. Só que ela ocorre em duas etapas. Por quê? Porque, primeiro, o H ele se liga à água. Então, você tem aqui o H do ácido se liga à água e você começa a ter aqui o quê? Uma diferença de dipolo dos dois, né? Você vai ter uma diferença pela separação de carga. Esse começa a ficar mais positivo e esse mais negativo. Isso é óbvio, né, pessoal? Por que é óbvio? Porque, primeiramente, o H+, ele vai ter que sair aqui do ácido, né? Se ligar ao oxigênio para formar o H3O+, e quando isso ocorre, essa região, se a gente pudesse mostrar um diagrama de densidade eletrônica aqui, nós veríamos que essa região ia estar mais positiva e essa mais vermelhinha, mais negativa, né? Então, essa é a primeira etapa. Isso a gente chama de intermediário de reação. Esses intermediários de reação aparecem muito em reações orgânicas, em vários outros tipos de reação, em reações biológicas, tá? Em bioquímica, vocês conseguem, a gente consegue até detectar esses tipos de intermediários, né? Existem técnicas espectroscópicas e outras técnicas que você consegue localizar esses intermediários e provar que eles existem. Então, isso é muito interessante. Então, vamos imaginar então que houve então essa doação do próton para a água, agora tem que acontecer uma segunda etapa, né, pessoal? Uma etapa onde esse próton vai realmente se separar do contraíon. Quando isso ocorre, para que isso ocorra, precisa ter o quê? Uma segunda barreira de energia aqui, representando então a dissociação. Então você tem uma primeira etapa, que seria uma etapa de ligação, e uma segunda etapa de dissociação. Como que se representa isso do ponto de vista de um gráfico de energia? Dessa maneira, a gente poderia até tirar esse ΔG aqui e colocar energia, né? E aí a gente consegue calcular a energia total aqui desse sistema. Vocês vão ver mais para frente que essa energia total também está relacionada ao calor liberado na reação, está associado a vários outros parâmetros muito importantes, né, que mostra por que uma reação química ela pode ser espontânea, uma dissociação ocorre e assim por diante. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: sabendo disso, colocando esses termos aqui para vocês, um ácido que se dissocia mais, ele tende a minimizar mais ou menos energia? Bom, vamos pensar. Se a minimização de energia é dada por esse delta, ou seja, a energia final aqui menos a inicial, né? E se essa energia aqui a gente consegue colocar aqui, ó, nesse valor, significa o seguinte: quanto maior, né, quanto mais negativo for esse valor, né, maior vai ter que ser meu K. O que isso significa? Quanto mais se minimiza a energia no sistema, quanto mais alto for essa barra aqui de energia, maior é o valor da constante de equilíbrio. Então, quer dizer que a constante de equilíbrio, quanto mais o equilíbrio estiver deslocado para os produtos, para a dissociação aqui do H+, do ácido, né, quanto maior for essa constante de equilíbrio, maior é a minimização de energia. Vamos olhar aqui? Vamos ver se isso bate. Imagina o seguinte: quanto mais esse equilíbrio estiver deslocado para a direita, maior vai ser a concentração disso. Maior a concentração disso, maior a concentração disso, menor a concentração do ácido. Isso significa que o KEC vai ser maior. Vamos lá dar uma olhada? Olha aqui, bateu, né? KEC maior, ΔG, né? Ou seja, a energia vai ser mais negativa. Sabendo que esse é um número positivo e o T ele é a temperatura dada em Kelvin, né? A gente consegue então fazer essa analogia. Essa equação é uma equação muito famosa, é uma equação que correlaciona a energia livre de Gibbs com a constante de equilíbrio. Isso vocês vão ver em físico-química, quando a gente conseguir acessar os parâmetros termodinâmicos da solução.